2021 ganhou duas novas parcerias de direito de transmissão na televisão brasileira, o SBT com a Cultura e a Globo com a Amazon. Nesse vídeo você vai relembrar 5 parcerias históricas que até hoje são lembradas pelos fãs de futebol. Muito bem, pessoal, como eu falei na abertura do vídeo, 2021 trouxe de volta a história do sublicenciamento, né? O SBT repassou a Liga Europa e também a final da Conference League para a TV Cultura e a Copa do Brasil já valendo na final agora entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, mas principalmente na próxima edição em 2022 será repassada pela Globo para a Amazon, que vai utilizar aí no seu streaming o Amazon Prime Video, 36 jogos por temporada. E isso, é claro, nos faz lembrar de parcerias históricas que já aconteceram na televisão e que até hoje são lembradas pelos fãs de futebol. Eu começo falando de uma das maiores de todos os tempos, que para mim é a mais importante, que é a Globo com a Band. Os mais jovens vão se lembrar do período entre 2007 e 2018, 2018 ainda era Champions League, mas com futebol brasileiro até 2016, em que a Globo e a Band compartilharam, por exemplo, o Campeonato Paulista, o Carioca, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Brasileirão. Em algumas temporadas também rolou transmissão da Série B. A Copa do Mundo foi exibida pela Band também em esquema de sublicenciamento em 2010 e em 2014, assim como diversos outros torneios da FIFA que faziam parte do pacote da Globo e que ela não queria transmitir em TV aberta, por isso repassava para a Band mostrar. Só que essa não foi a única parceria que rolou entre Band e Globo. A história dessas duas emissoras é muito mais antiga. E uma nos anos 90 era até mais importante para a emissora do Morumbi, porque naquela época ela tinha uma espécie de igualdade de condições com a Globo. O Brasileirão, a partir de 92 e até 99, era compartilhado por Globo e Band, com divisão dos direitos em partes iguais na TV aberta. As poucas vezes em que a Globo pagava mais que a Band pelos direitos de transmissão, aconteciam naqueles anos, 95, 96, em que a emissora carioca comprava um jogo de domingo, que a Band não tinha e a Band não queria entrar. Os clubes naquela época achavam que jogo de domingo na televisão tirava público do estádio, então a Globo tinha que pagar uma taxa extra. Mas de resto, a Band e a Globo dividiam pela metade os direitos de transmissão. Então a gente tem aí praticamente 20 anos de parcerias históricas entre a Globo e a Band, que agora não rola mais porque a emissora do Morumbi não tem mais dinheiro para ficar comprando o Brasileirão sublicenciado, não vale a pena em termos de audiência, em termos comerciais também, já que a emissora teve aí um acúmulo de prejuízo e uma dívida muito grande que foi paga em parcelas com a Globo até 2020, e a Band está trilhando um caminho hoje sozinha, fazendo a Fórmula 1, fazendo o Mundial de Clubes de 2022 e outras competições de futebol feminino, futebol de base e o Campeonato Alemão em parceria com o OneFootball. Uma outra parceria histórica que rolou na TV aberta também foi entre Globo e Rede TV, e muita gente vai se lembrar por causa da Série B do Campeonato Brasileiro, que era repassada pela emissora líder de audiência para o canal aqui de São Paulo. O Corinthians, por exemplo, em 2008, quando esteve na segunda divisão, teve jogos transmitidos pela Rede TV. O canal teve os direitos da Série B de 2005 até 2010, aí em 2011, por causa de uma briga, porque a Rede TV participou de uma licitação no Clube dos 13 pelo Brasileirão Série A, que a Globo tinha abandonado e passado a conversar com os clubes individualmente, a origem de tudo isso que a gente está vivendo hoje, com negociações individuais, jogos no escuro e tudo mais, ali a Globo resolveu punir a Rede TV, entregando a Série B para a Band. Mas alguns anos depois, a segunda divisão já estava de volta na emissora, atualmente não mostra mais, a Rede TV praticamente não tem mais nada de futebol. Não está aqui na lista do vídeo, mas a gente pode citar também que a Rede TV teve parcerias com o DAZN e com o Esporte Interativo. Mas a parceria entre Globo e Rede TV, que você conhece, que é a da Série B, não foi a primeira entre as duas emissoras. Eu já contei essa história aqui no canal. Em 2001, quando a Rede TV tinha pouco mais de um ano no ar, ela fez uma parceria para ter o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, a Copa dos Campeões, que era um torneio que dava vaga na Libertadores da América, e também o Brasileirão da Série A. Mas ela conseguiu transmitir apenas o Paulistão e a Copa do Brasil, e por falta de pagamento, acabou tendo seu contrato rescindido. No ano seguinte, a Record assumiria o papel de parceira da Globo nas transmissões. Uma parceria que marcou a vida de todo São Paulino que tenha lembranças firmes de 1992, era entre a Rede OM do Paraná e a TV Gazeta de São Paulo. Era uma parceria não de direitos de transmissão propriamente, mas de compartilhamento de sinais, já que a Rede OM tinha sede em Curitiba e queria ser uma grande rede nacional. E usou a Gazeta de São Paulo para poder estar na praça mais importante do mercado publicitário. E assim, a Gazeta, que jamais poderia sonhar de uma outra forma com isso, teve o direito de transmissão com exclusividade da Libertadores da América em 92, justamente o ano em que o São Paulo conquistou esse torneio pela primeira vez em sua história.
E a narração era do diretor de esportes da Rede OM, ninguém menos que Galvão Bueno. No ano seguinte, o Galvão voltou para a Globo, a Libertadores também, mas a história ficou para sempre. A Rede OM e a Gazeta em 92 também transmitiram os jogos da Copa do Brasil, que tiveram o Internacional como seu campeão. No começo dos anos 2000, quem quisesse acompanhar o futebol europeu e ver craques como Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Shevchenko, lembra daquele Milan histórico? Então, para poder ver aquelas competições, tinha que ser assinante da ESPN Brasil, da ESPN International, era muito complicado, mas chegou o esporte interativo na TV aberta, como eu já citei, na Rede TV em 2004, mas a parceria que marcou muitas vidas foi construída no fim daquele ano, quando o esporte interativo rompeu com a Rede TV e passou a estar na programação da Band. Bem antes de virar um canal na Parabólica em TV aberta e muito antes de ter os direitos exclusivos da UEFA Champions League em TV paga, o esporte interativo levou para a Band uma programação muito legal. Tinha o Campeonato Espanhol, o Campeonato Inglês, a UEFA Champions League, tinha a narração do Éder Luiz com comentários do Neto e até um programa com o Roberto Avalone na Band que juntava uma marca histórica da emissora com o esporte interativo. Era o Show do Esporte Interativo. O Luciano do Vale, que voltou para a Band depois de um tempo na Record, também fazia jogos nessa parceria entre o esporte interativo e a Band, e graças a ela é que a gente pôde acompanhar em TV aberta, por exemplo, aquele título do Barcelona contra o Arsenal na final de 2006, com aquele gol do Belletti. Mas falando em Luciano do Vale, foi uma parceria entre a empresa dele, a Look Promoções, e a Bandeirantes nos anos 80 que mudou de vez a história do esporte brasileiro na televisão. Porque até então era muito raro, era muito complicado ter direito de transmissão das coisas, não havia nem contrato coletivo para Campeonato Brasileiro e só foi rolar em 87 com a Globo fazendo a Copa União, bancando, patrocinando a Copa União e tendo os direitos exclusivos da competição. Mas a Band conseguiu reestruturar o seu departamento de esportes, entregando tudo nas mãos do Luciano do Vale, que era um narrador muito conhecido, tinha sido titular da Rede Globo e que passou pela Record numa experiência de tentar fazer isso, uma empresa que fizesse a promoção esportiva e as transmissões. E a Bandeirantes conseguiu levar esportes que muita gente não tinha conseguido ainda ter a oportunidade de acompanhar na televisão. Até sinuca foi transmitida. Eu não preciso nem falar aqui a importância que o Luciano do Vale teve para o desenvolvimento e para o crescimento do vôlei aqui no Brasil, né? Tanto é que ele tinha o apelido de Luciano do Vôlei. No futebol, a Bandeirantes transmitiu Copas do Mundo, Olimpíada, Campeonato Brasileiro com exclusividade em 90 e 91, quando a Globo fez mais ou menos o que ela está fazendo agora no futebol. Largou de lado, ficou só com alguns jogos mais importantes, com algumas competições que ela achava que deveria transmitir, de resto ela foi largando e a Band aproveitou e teve audiências históricas também. Foi nessa época que o povo brasileiro pôde acompanhar o Show do Esporte, a faixa nobre do esporte nos dias de semana, no período da noite, diversos eventos esportivos, programas históricos como o Apito Final, e isso infelizmente acabou no fim dos anos 90, quando a TV por assinatura se transformou aí em uma ameaça para a Band, que ainda fez uma outra parceria que eu posso citar como um bônus aqui, que foi com a Traffic Marketing Esportivo, que era do J. Ávila, e que levou para a competição, por exemplo, os direitos exclusivos do Mundial de Clubes da FIFA em 2000, realizado aqui no Brasil e vencido pelo Corinthians. Foi simplesmente a maior audiência da história da Bandeirantes, passando dos 50 pontos de pico e vencendo a Globo por um bom período numa noite de sexta-feira. Eu sei que você tá achando que estão faltando parcerias para citar aqui, que eu esqueci de uma muito óbvia, mas esse vídeo está dividido em duas partes e no próximo episódio nós vamos relembrar parcerias que aos olhos de hoje parecem simplesmente inacreditáveis. Então ativa as notificações no sininho para não perder a próxima parte. Esse é o blog do Alan Simon, aqui você sabe onde o seu time joga.